Olá, queridos arretados, sejam bem-vindos para mais um episódio do seu podcast médico favorito, o Clube Arretado. O seu podcast com um bocado de sotaque, um pouquinho de humor e muita ciência. Estamos aqui eu, Andréa Simone. Eu, Marcelo Veloso. Eu, Gabriela Arcoverde. E a gente vai continuar nosso mês dedicado a endócrino. E hoje vai ser em ritmo acelerado. Vamos falar de hipertiroidismo. Então, para aquecer o coração de vocês que estão aí em casa, a gente vai começar por o caso clínico, como já é de costume. A gente traz uma paciente de 28 anos que se apresentou na emergência com quadro de febre, palpitação, agitação e tremor de extremidades durante a madrugada. E aí ela foi levada pelos familiares. Ao chegar na unidade, o exame físico ela demonstrava estado desorientada, taquidispneica, taquicárdica com uma frequência cardíaca de 180 batimentos por minuto, edema de membros inferiores e tinha a presença de um bócio que era visível na região cervical. Também realizou um ECG na entrada que demonstrava uma fibrilação atrial. E aí, numa breve conversa com a família, a gente vê que ela tinha uso irregular de metimazol. Então, assim, isso já faz a gente pensar, né? Já trouxemos várias dicas nesse caso Isso. clínico, vai. Já vamos entrar com o pé direito no hipertiroidismo. Vamos lá. Então, vamos começar definindo. Então, o que é hipertiroidismo? Hipertiroidismo vai ser o aumento da síntese e ou da liberação dos hormônios tireoidianos pela tireoide. Isso. Só que a gente também vê muito se falar em tireotoxicose, né? Inclusive em crise, Tempestade, né? Tireotóxica. Tempestade, tireotóxica. Qual é a diferença de hipertiroidismo para a tireotoxicose? O hipertiroidismo, você tem esse aumento na produção ou na liberação. Já a tireotoxicose é a síndrome clínica relacionada a isso. Agora, não necessariamente por conta dos hormônios produzidos ou liberados na tireoide. Pode ser, por exemplo, uma pessoa que esteja fazendo uso, ingestão exógena de hormônios. Igual aquele paciente que a gente estava conversando, que foi no nutrólogo e recebeu o quê? Prescrição de T4 e T3. para poder perder peso. Isso. É uma situação né? possível. Então, você pode ter a síndrome clínica, seja pela liberação ou seja por hormônio exógeno, a gente vai chamar de tireotoxicose. A gente vai falar um pouquinho mais na frente quando é que a gente pensa e como é que a gente dá esse diagnóstico, mas é basicamente isso, vai ser um quadro exagerado, por isso que tem esse nome de tempestade, porque é aquela loucura de liberação rápida de hormônios tireoidianos e que vai fazer todos esses sintomas que a gente vai conversar ocorrerem de maneira muito abrupta, né? Lembrando que esses hormônios tireoidianos, eles vão acelerar o nosso metabolismo, então por isso vai causar essa tempestade de sintomas. A gente vai falar exatamente tudo o contrário do que a gente falou no episódio passado. No episódio passado, né? Era tudo muito devagar. Frio, agora lento. não. Agora a gente vai aqui, ó, correr uma maratona. Hoje não vai dar pra assistir nosso episódio no áudio vezes 2, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho da importância. Bem, o hipertiroidismo ele vai acontecer em até 1,7%, 1,2% da população geral dos países que são ricos em iodo. A literatura coloca dessa forma. Por quê? Porque a gente sabe que a deficiência de iodo tanto pode causar o hipertiroidismo, o hipotiroidismo, como o hipertiroidismo. Tanto a deficiência quanto o excesso ele podem fazer os dois espectros de apresentação clínica. Nos países como no Brasil, que não tem deficiência de iodo, a principal causa deles vai ser a doença de Graves, que a gente vai conversar mais na frente o que é. Mas ela pode corresponder até 70% dos casos. E eles colocam que nos países desenvolvidos, né, que não tem deficiência de iodo, a maioria das causas vão ser causas autoimunes. Quem é que é predileto para ter? Mulher. A proporção de 5:1. Principalmente em mulheres jovens, a gente vai pensar em causas autoimunes, e em mulheres mais idosas, a gente vai pensar em uma outra etiologia, que são os bócios, né? Os bócios nodulares tóxicos. E quando a gente fala assim em 1%, parece pouco, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, numa população como a brasileira, de 200 milhões de pessoas, a gente vai ter aí, brincando, 2 milhões de pessoas com hipertireoidismo. E agora a gente vai entender um pouquinho como a gente vai dividir o hipertireoidismo. Para isso, a gente precisa voltar lá para a fisiologia, lembrar de uma coisinha. Para a produção dos hormônios tireoidianos é essencial o iodo, certo? Então, como é que a gente pode fazer essa divisão dos pacientes? A gente vai dar o iodo radioativo para o paciente e medir essa captação pela cintilografia. A partir daí, a gente vai ter os que vão captar muito e os que não vão captar. E aí a gente a gente pode dizer que são quentes e frios, né? Quando a gente está falando em nódulo, por exemplo. Isso. Aí, quem vai ter uma captação elevada vão ser os pacientes que têm essa doença de Graves, que é algo mais importante para o hipertiroidismo, e também pacientes que vão ter os nódulos, sejam eles únicos ou multinodulares. Isso.
E quem vai ter o hipertiroidismo com a captação baixa de iodo? Aí vão ser pacientes que vão ter uma tiroidite, e a partir daí vão ter a destruição das células, e por isso que a gente não vai ter essa captação alta, essa captação vai estar baixa, ou são pacientes que têm uma tireoidite factítica. Então, é um paciente que ingeriu inapropriadamente o hormônio tireoidiano e desenvolveu o hipertireoidismo por isso, porque a tireoide dele vai estar inibida, mas vai ter o hormônio tireoidiano circulando no corpo. É muito fácil de pensar. Isso. Se ela está ascendendo, é porque alguma coisa está estimulando a tireoide a produzir mais. E aí ela consome mais iodo e acende. A outra não. Por algum motivo, esse T3, esse T4 efetivo, ele está vindo não do hiperprodução, mas de destruição ou de uma causa exógena propriamente dita. E aí a gente vê como é importante a gente ir lá para a base. Né? Eu acho que muita gente até adianta, sabe? Quando tá ouvindo nosso podcast. Não, vou já para os exames, para o quadro clínico, para o tratamento. Mas com isso, pessoal, fica muito mais fácil da gente organizar o nosso raciocínio. Bom, então a gente chegou a um paciente que a gente olhou como caso clínico da nossa paciente e a gente vai ver o que a gente vai perguntar, o que é importante a gente investigar para ela, o que é importante da anamnese, que não vai dar tempo de fazer uma anamnese completa, bonitinha, perguntando se ela nasceu termo a termo. Então, o que é que a gente precisa focar nesse tipo de paciente? Quais informações são imprescindíveis? Então, tempo do início dos sintomas, isso é muito importante, tá certo? Se é um sintoma que apareceu ontem, na noite anterior, agudo, subagudo. Se tá há um mês com esses sintomas, tá certo? Quando é agudo, a gente vai pensar principalmente nas tireoidites, né? Quando a gente tem uma doença de Graves, é uma coisa que vai se desenvolvendo, o organismo vai tentando adaptar, chega um momento que não consegue, né? Mas quando é assim agudo, faz a gente pensar em tireoidite. Outra coisa muito importante que já aparece no nosso caso clínico é se a paciente faz uso de alguma medicação. Então, como era o caso da nossa paciente que fazia uso irregular do metimazol, que é justamente um antitireoidiano. Ou fazia uso de alguma medicação inapropriadamente, por conta própria, um manipulado, algo que manipulado possa ter, do nutrólogo, né? Algo que possa ter, algo que ela não saiba, e de vez em quando, com a gente olhando, a gente identifica os hormônios tireoidianos na fórmula. Né? Então, outra coisa que é importante, se a paciente foi exposta a algum composto com iodo, então se ela fez algum exame recentemente com contraste iodado, isso também vai ser importante para a nossa pesquisa, né? Para a nossa anamnese. Se ela teve alguma gestação recente, também é muito importante. Algum histórico familiar de doença autoimune ou prévio de doença autoimune, porque sempre tem aquela máxima, né? Uma doença autoimune puxa a outra. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso. Principalmente para diabetes tipo 1, né? Que a gente sabe que é um fator de risco para que ocorra outra, assim como no hipotiroidismo, no hipertiroidismo também. Tá, Gabi, mas qual a importância disso? De saber se teve gestação, se não teve? Bom, a gestação pode estar relacionada a alguns tipos específicos de tiroidites, né? E a doença autoimune também pode ser desencadeada pela gestação. Perfeito. Então, por isso que é importante sempre perguntar isso para a paciente. E também, quando a gente for falar de tratamento, a gente vai ver que em algumas situações a gravidez pode ser uma contraindicação ao tratamento. Então, é importante, tipo de tratamento. É importante a gente saber. Existem medicações de tratamentos que vão fazer mal ao feto. E diga aí, Marcelo, o que é que a paciente com hipertiroidismo vai apresentar de sintomas para você? O que é que ela vai chegar referindo para você? Bom, eu falei no episódio passado que é como se estivesse tudo devagar. E agora tá tudo acelerado, o metabolismo vai estar a todo. Então, enquanto a gente tinha intolerância ao frio lá no hipotiroidismo, aqui a gente vai ter uma intolerância ao calor, porque o paciente já tá tão quente que se tiver calor ele colapsa. O paciente pode apresentar sudorese, taquicardia, que é uma das principais coisas que a gente vai achar, né? Como é que isso vai se manifestar em sintoma? Palpitação, aquela sensação do coração descompassado, diaforese, dispneia. Esses pacientes podem se apresentar com IC aguda, que já foi tema aqui do podcast, passa lá no episódio para dar uma olhada. O paciente pode se apresentar com IC aguda. E existem algumas outras manifestações, como, por exemplo, agitação psicomotora, nervosismo. Se a gente fosse separar, existe uma gama, né? Então, a gente pode ter apresentação neuropsiquiátrica, cardiovascular, gastrointestinal, dermatológica e existem algumas delas que são, inclusive, patognomônicas, como é no caso da oftalmopatia de Graves. Por exemplo, a gente pegou aquele paciente com aquele olho vívido, grandão lá, a gente já tem, basicamente, pensando em hipertiroidismo, um quadro sugerindo Graves. Do mesmo jeito que no último episódio a gente falou sobre a importância do hipotiroidismo no diagnóstico diferencial de depressão,
para os psiquiatras, né? Eu acho que do mesmo jeito a gente pode ver aqui. Para ansiedade, então, distúrbios de delírio. personalidade, delírio, Isso, então assim, também se psicose. faz importante o psiquiatra saber das doenças clínicas e fazer esses diagnósticos diferenciais. Beleza, mas assim, e no exame físico, o que é que a gente vai procurar no paciente? Veja, aí vai depender de como esse paciente vai chegar. Se o paciente chega, como a nossa, no caso clínico, né, que você, assim, é instável, aí você vai logo ver, tá? Se tem taquicardia, se tem taquipneia. Agora, se o paciente chega estável, a primeira coisa que a gente precisa fazer é examinar a tireoide. Isso. Então, a gente vai ver, tem bócio? Não tem. Tem nódulo? Será que você consegue a palpação, ver se tem mais de um nódulo? Somente um nódulo? É dolorosa? Isso é uma coisa importante. Quando é dolorosa? Fala a favor de tireoidite. Quando você percebe nódulos, obviamente, né? A favor Das doenças nodulares. das doenças nodulares, né? Por óbvio. E o famoso sopro da tireoide, existe? Existe e é muito comum. Até 80% dos pacientes ou das pacientes com hipertireoidismo vão ter esse sopro tireoidiano. Então, é importante, né? Por mais que talvez pareça estranho, a gente auscultar a tireoide. Isso. E agora a gente já suspeitou que o paciente tem hipertireoidismo. E agora a gente quer Já saber... conversou, Já conversou né? bastante O que precisava com ele, conversar. já examinou. E aí, o que é que a gente precisa pedir de exame complementar? Certo. Sempre quando a gente conversa aqui, a gente fala sobre todos, né? Hemograma, função renal e tal. Mas quando a gente tá falando nesse episódio sobre tireoide, a gente tá focando nos exames tireoidianos. E a gente vai continuar assim hoje. Então, eu vou começar falando dos mais clássicos. TSH, T4 livre e T3. Se vocês viram o de hipotireoidismo, a gente falou T3 não. Aqui, o T3 entra... Faz muita diferença. Isso, e entra bem indicado. Então, como é que vai estar? Como é que vão estar esses exames? Naquele quadro clássico de hipertireoidismo, você vai ter TSH suprimido, T4 e T3 aumentados. É o normal, é o basicão e é a maioria que vai chegar para a gente. Mas a gente tem outras situações. Por exemplo, a gente pode ter um aumento isolado de T3, que chama de T3 tireotoxicose. Provavelmente vai progredir, né, e chegar no hipertireoidismo clássico, assim como a gente pode ter T4 e T3 normais e só o TSH diminuído ali pertinho do valor normal. Superior. Isso. Que deve ser, como é no caso do hipotireoidismo, o subclínico. Isso, né? E que, ao contrário do hipotireoidismo, que assim, tem algumas indicações só de tratar, no hipertireoidismo subclínico indicado é sempre tratar. E a última situação que a gente vai falar é o seguinte, só o T4 aumentado com o TSH normal, né? Porque o que a gente espera é que o TSH esteja suprimido. Aí é bem mais raro, mas a gente precisa ver se tem algum adenoma produtor de TSH, se tem alguma resistência, né, à ação do TSH. Então, assim, esse aí a gente deixa para o endócrino. A gente chama o endócrino, inclusive vamos chamar o endócrino para um próximo episódio, fica aí de olho. Isso. E tem outro exame que o pessoal pede muito, e o TRAB? O TRAB é a famosa sorologia do clínico aqui da endocrinologia, né? A gente vai ter indicação de pedir alguns hormônios, né, alguns anticorpos na suspeita de hipertireoidismo. O TRAB nada mais é, na doença de Graves, a doença de Graves é uma doença autoimune que vai causar um hipertireoidismo. Por quê? Na verdade, eu vou ter um anticorpo que vai se ligar no receptor do TSH. E aí esse receptor, ele entende que esse anticorpo, ele é o TSH. E o que é que o TSH faz na tireoide? Aumenta sua função. Então, o TRAB é esse anticorpo. Quando a gente está dosando o TRAB, a gente está avaliando a possibilidade de doença de Graves. Resumindo, é a fake news da tireoide, a fake news da tireoide. Você deu um chocolate lá, a tireoide achou que era um Cacau Show e não era. Cacau Show patrocina a gente. Não, mentira. Então, o TRAB ele vai ser muito específico e muito sensível para a doença de Graves. Ele vai acontecer só na doença de Graves? Não. Outras doenças autoimunes, como por exemplo a tireoidite de Hashimoto, ele pode vir aumentado. E aí, quem é que vai ajudar a gente a fazer essa diferenciação? São os outros. A tireoglobulina e o anti-TPO, que podem vir positivos também na doença de Graves, mas também nas outras causas. E aí é a clínica que vai ajudar a gente a diferenciar. Então, sempre que a gente tiver na suspeita, a gente deve pedir. O TRAB vindo positivo, ele sugere muito a doença de Graves e ele vai ser importante também para a terapêutica.
Um TRAB de altos títulos, ele aumenta a probabilidade de que esse paciente seja resistente ao tratamento e, inclusive, que ele tenha mais recidivas da doença ao longo do tempo. Então, a gente vai dosar e vai acompanhar nesses pacientes. Então, só organizando, né, os exames de sangue antes da gente ir para os exames de imagem. Suspeitou, primeiro TSH, é o exame inicial de triagem. TSH veio normal, mas com um quadro sugestivo de hipertireoidismo, a gente vai para T4, T3. Ok, alteração nesses hormônios, aí a gente vai para os anticorpos, principalmente o TRAB. Temos o diagnóstico de hipertireoidismo, aí os anticorpos vão ajudar a gente a pensar na etiologia. Isso. Aí agora vamos falar um pouquinho dos exames de imagem. Que também vão nos ajudar na etiologia. Isso. Né? Que é o que a gente estava falando mais cedo. A cintilografia da tireoide. Então, a gente vai dar o iodo radioativo para a pessoa. A partir desse iodo radioativo, a gente vai saber se existe hipercaptação ou hipocaptação. Né? Que é justamente aquela divisão que você falou no início. E aí isso já vai ajudar a gente a colocar nas caixinhas, né? De se a gente tá falando de Graves e Hashimoto, por exemplo, ou se a gente tá falando de doença de Plum, enfim. Vai ajudar nessa classificação e já tira meio caminho andado. Pronto. Isso. E qual vai ser o padrão de cada uma dessas doenças? Na doença de Graves, ele vai ter uma hipercaptação difusa. Enquanto na doença do bócio multinodular, ela vai ter uma hipercaptação mais nos nódulos. Isso, é heterogênea, né? Isso. O que faz todo sentido com tudo isso que a gente vem conversando aqui. Pois é. Né? Se é hiperfunção, ele vai captar lá, né? Se precisa do iodo para funcionar. Onde é que o iodo vai? Onde estiver produzindo mais. Isso. Exatamente. Se é aquele nódulo, vai ter muito iodo lá. Se é a tireoide toda, vai ter na tireoide inteira. Certo. Mas e ultrassom? E a gente vai fazer, não vai? Pede de rotina para todo adulto. Então, a ultrassom de tireoide. Quando é que ela é bem indicada? Nos pacientes que não podem, que tem alguma contraindicação a fazer a cintilografia, e aí a gente pede a ultrassom com Doppler, né? Porque a gente vai tentar ver se hiperfluxo, se está mais funcionante ou não. Ou em pacientes que ao exame físico a gente palpa, tem a impressão, né, de uma tireoide aumentada, de um nódulo, aí a ultrassom tem a sua indicação, mas de rotina não. Lembrar que gestantes e lactantes, né, que estão amamentando, não vão poder fazer a cintilografia, Exatamente. Né, por motivos óbvios. Aí entra a ultrassom. Então, a ultrassom seria de grande valia. Bom, a gente chegou no diagnóstico sindrômico, a gente chegou no diagnóstico etiológico, mas aí a parte que todo mundo fica doido para saber. Como é que a gente vai tratar o paciente com hipertireoidismo / tireotoxicose? Vamos começando a falar do hipertireoidismo? Bom, então do hipertireoidismo a gente tem 3 opções de tratamento. A gente tem as drogas antitireoidianas, que a gente vai falar mais na frente. A gente tem o iodo radioativo e a gente tem a cirurgia para a retirada da tireoide, parcial ou total, certo? E aí a gente vai ver, a cirurgia e o iodo radioativo são medidas definitivas, enquanto as medicações são medidas que são feitas por um tempo. Então a gente precisa identificar qual é o paciente para cada uma delas. E quando a gente fala em definitivo, a gente está induzindo um hipotireoidismo iatrogênico. A gente está trocando uma doença pela outra. Isso. Só que é uma doença mais fácil de manejar. E bem menos ameaçadora à vida. E menos danosa, né? Isso. Pronto, e dessas drogas antitireoidianas, a gente tem principalmente 2. O propiltiracil, que a gente é o famoso PTU, né? E tem o metimazol. Famoso tapazol. Tapazol. Isso. Então, a partir dessas 2, a gente vai manejando com o paciente. Isso. Agora, o que a gente precisa lembrar é que as medicações antitireoidianas, elas são a primeira escolha, ou podem ser, dependendo das situações, mas, via de regra, ela é a primeira escolha para os pacientes com doença de Graves, né? E aí, como é que vai ser o uso dessas medicações? O propiltiuracil, hoje em dia, é menos usado. Você só vai usar em situações especiais, como, por exemplo, no primeiro trimestre de gestação. Por que ele é menos usado? Ele tem muito efeito colateral, principalmente hepático. Aumenta a chance de você ter insuficiência hepática. Andréa não gosta do insuficiência hepática ou eu gosta, não gosto. Né? Porque aí chega pra você. Não gosto. Fugindo um pouquinho do assunto, mas só para dizer, esses dias eu fiz um levantamento dos meus pacientes com insuficiência hepática, 100% de mortalidade. Nossa. Os com insuficiência hepática aguda. Bem, eu não sou hepato, mas todos os pacientes que eu tive insuficiência hepática aguda, todos morreram também. Pois é. Então, propiltiuracil, vamos evitar, se possível. Por favor. A hepato agradece. Isso, exatamente. Voltando pro metimazol. Isso, vamos voltar pro metimazol, né?
Veja, como é que a gente começa? A gente começa com 10 a 30 miligramas, e aí não adianta tá dosando TSH ali daqui a uma semana, não. Vale aquilo que a gente conversou para o hipotireoidismo. Não Isso. adianta essa agonia. Isso, exatamente. Então, a recomendação é dali a 4 a 6 semanas você repete o T4. Pode repetir o T3 também, mas o TSH não. O TSH, ele pode passar até 6 meses suprimido. Então, esse controle inicial é com o T4 e T3, T4 livre e o T3. Aí você vai usar por 1 ano, até 2 anos, mais ou menos, a medicação, e vai ajustando a dose, vai diminuindo a dose, de acordo com a dosagem hormonal. Quando chega em 2 anos, se você tem o TRAB negativo, aí você pode suspender a medicação. Tem uma taxa de recidiva em torno de 30%, 40%. Mas, assim, 60% vão responder ao tratamento, não vai precisar de mais nada e acabou. Pronto, tá tratado, certo? Uma coisa muito interessante que eu vi sobre o metimazol é que os efeitos colaterais são raros, assim, acontecem de 1 a 5%, e os efeitos graves acontecem em 1% dos casos, mas um efeito grave que é muito importante é a granulocitose. Então, assim, na hora que você for pedir uma nova função tireoidiana para acompanhar o tratamento, peça também um hemograma para estar acompanhando se ele não está fazendo granulocitose, ou se o paciente começar a abrir um quadro sugestivo, né, de leucopenia, de plaquetopenia, sempre estar atento a esses sinais. Tá? Apesar de raro, é muito grave, então a gente precisa estar atento. Deve ser sempre pesquisado. E é, inclusive, assim, uma contraindicação absoluta. Se o paciente tem um episódio, você não usa mais medicação antireoidiana. E aí vai ter que ir pro PTU, iodo, qualquer outra opção. Não, na verdade, se faz com uma, não tá contraindicado, você... Ave Maria. Nada. Vai pra faca ou vai pro iodo. Definitivos. Isso, exatamente. Foi triste, então. Né? Aí tem uma segunda classe de medicações que não vão tratar o hipertireoidismo, mas são muito importantes porque vão tratar os sintomas, que são os beta-bloqueadores. O bom e velho propanolol entra muito bem, certo? Então, é isso. Qual a função dos beta-bloqueadores? Paciente que tem tremores, paciente que tem taquicardia, até que você controle a função da tireoide, você coloca lá o propanololzinho. Agora, é uma dose relativamente alta. Você pode fazer até 160 miligramas por dia. E não adianta fazer tomada única. Você tem que dividir durante o dia. Para manter a meia-vida. Isso. E aí eu vou defender o próprio Tilracil. Porque, diferentemente do Tapazol, né, ele vai bloquear a conversão de T4 em T3. Porque lembrando que o T3 é o hormônio que vai ser ativo, propriamente dito. Então, quando a gente for falar lá do tratamento... Não fala. Vou perguntar. Vou deixar a pergunta, né? Por que na crise tireotóxica a gente usa mais o próprio Tilracil do que o metimazol? Se o próprio Tilracil aumenta a chance de insuficiência hepática, né? Não responde agora não, deixa o pessoal ficar pensando. Mas tá aí, ó, eu já comecei a dar a dica. Então, nessas situações, ele vai ter a sua indicação porque tem essa diferença. Certo, vamos para os tratamentos definitivos agora? O iodo radioativo, como é que é? Quais são as indicações? E o iodo radioativo a gente não vai fazer nada mais do que dar o iodo lá marcado radioativamente e aí ele vai ser absorvido pela tireoide e ele vai dar radiação ali, vai começar a destruir a glândula tireoide. Né? Entra naquilo que você falou, né? Trocar uma doença pela outra. A gente vai trocar o hiper pelo hipo. Isso. Dependendo da situação, do guideline, da referência, o iodo, ele pode ser, inclusive, uma das primeiras opções de tratamento definitivo. Mas, de forma geral, quando é que a gente vai indicar? A gente vai tentar fazer a terapia clínica com os antitireoidianos. E aí, se o paciente ele tem alguma contraindicação, como a gente acabou de falar no caso da granulocitose, se o paciente ele não responde ou se ele tem recidivas, apesar do tratamento otimizado com a droga antitireoidiana, você pode considerar fazer um ou outro, o iodo radioativo ou a cirurgia. Ah, Marcelo, quando é que eu vou preferir a cirurgia, por exemplo, não o iodo radioativo? Ah, minha paciente está grávida, não vou poder fazer o iodo. Mas os dois são opções excelentes para tratamento de primeira linha ali,
como causa definitiva, né? Tratamento definitivo. E lembrar que o iodo radioativo ele tem dose. Existe Sim. uma dose mais baixa e existe uma dose mais alta. Na dose mais baixa, o risco de você desenvolver o hipotiroidismo ela é menor, mas na dose mais alta, ela é recomendada para pacientes que já têm comorbidades, que é muito mais deletério você ter o hipertiroidismo Isso, do que o hipo. cardiopatas, Isso. pacientes mais idosos. Uma coisa que eu achei interessante é que também em mulheres em idade fértil é melhor você usar o iodo. Por quê? Ela já teve hipertiroidismo, né? Daí tratou com o antiroidiano, ficou ok. Mas a gravidez, ela pode ser um fator predisponente, inclusive para crise tireotóxica. E de piora do paciente que já tem hipertiroidismo. Isso. Então, assim, é melhor nesses pacientes você fazer um tratamento definitivo. Falando em gravidez, é importante a gente se lembrar que depois que você indica o iodo radioativo, a gente tem que ter alguns cuidados quando o paciente for fazer esse tratamento. Então, a gente precisa de um teste de gravidez negativo para que a gente fazer possa o controle, dar seguimento. Faz todo sentido. Dar orientação para o paciente Isso. usar métodos de barreira, né? Para Isso. evitar que engravide, porque aí vai ser uma tragédia. Pois é. E a gente também precisa lembrar que o paciente não precisa de nenhuma dieta especial, mas também não vai se entupir de iodo. De iodo, cara, você não tá fazendo nada, tá competindo com o iodo da dieta. Pois é. Isso. E ainda tem uma recomendação que os pacientes que são muito sintomáticos, a gente pode avaliar ou fazer o beta-bloqueador antes do iodo radioativo, para que ele não tenha, como essa destruição das células vai ser muito grande, para que ele não tenha um aumento exacerbado, não entre em nenhuma tempestade Não acabe tireotóxica. fazendo uma tireotoxicose. Isso. Uhum. E aí, ou são pacientes muito sintomáticos, ou que tem um risco aumentado de uma tireotoxicose. Perfeito. Pacientes que vão fazer iodo radioativo, 20% deles não vai ser suficiente. O iodo radioativo não vai conseguir resolver o problema deles. Aí, quais são esses pacientes que a gente vai suspeitar que vão precisar de outra abordagem sem ser o iodo radioativo? São pacientes que têm um bócio muito grande, ou que têm uma captação da cintilografia acima de 90%, ou que têm um T3 extremamente alto, acima de 500. E aí eu já puxo para falar um pouquinho da cirurgia, né? Qual a indicação da gente fazer cirurgia? Bom, entra aí os bócios muito grandes, né? Vai ter uma alta chance de falha. Então, se você tem um bócio muito grande ou que esteja causando sintomas compressivos, aí é óbvio, você já vai para a cirurgia. Outra indicação, mulheres que estejam planejando engravidar nos próximos 6 meses. Aí também vai para a cirurgia. Suspeita de câncer. Né? Se tem um nódulo ali que você não tem como garantir que aquele nódulo é benigno, tira, né? Tira. E por fim, pacientes que têm oftalmopatia de Graves, importante. A gente não sabe explicar muito bem por quê, não sabe como funciona, mas parece que esses pacientes têm uma melhor resposta quando faz a cirurgia. Tira logo a tireoide, parece ter relação com anticorpos, enfim, tira a tireoide para tentar resolver o problema dele. Perfeito. E agora a gente vai falar do outro lado da moeda. A gente falou do hipertiroidismo e agora a gente vai falar da crise tireotóxica ou da tempestade tireotóxica. Qual é a definição? Bem, todos aqueles sintomas que a gente falou de hipertiroidismo, eles vão se apresentar de uma maneira súbita, de uma maneira rápida e de uma maneira intensa, né? Então, é uma situação grave e ameaçadora à vida. Por isso que é tão interessante o nome tempestade, né? Porque é aquela confusão, aquela liberação rápida de hormônios tireoidianos. E aí, lembra que a gente falou, né, que lá no hipotireoidismo o paciente vai ficar com frio danado? Aqui, uma das principais coisas que vai ter a apresentação para o paciente é a febre. E aí, assim, o diagnóstico, a suspeição, ela é clínica. Eu não preciso de mais nada. Só que existem algumas escalas que vão ajudar a gente a discutir ali a probabilidade de eu estar ou não diante de uma crise tireotóxica. Existem duas principais. Eu não sei se eu me atrevo a falar o nome. Uma delas é a escala de Busch-Wartowski Point Scale. A gente vai colocar ela lá para vocês no nosso Instagram, mas ela é uma escala que vai avaliar algumas situações do nosso paciente. E, a depender do que o paciente está sentindo ou apresentando, ele vai ganhar uma pontuação. Isso. O que é que a gente vai avaliar? Quais são os domínios? A temperatura do paciente, ele vai ganhando pontos para temperaturas acima de 37 graus Celsius.
Detalhe, é em Fahrenheit, mas a gente né? já fez a conversão. Então ele coloca para cada ponto acima de 99 graus Fahrenheit, que é 37 graus Celsius. Se o paciente ele tem disfunção do sistema nervoso, e aí, dependendo do grau, ele vai pontuar mais. Por exemplo, se o paciente ele apresenta com uma psicose, ele vai pontuar 20 pontos. Mas se ele apresenta, por exemplo, com coma ou com convulsão, é o máximo, são 30 pontos. Taquicardia, e aí dependendo do valor da frequência cardíaca, ele vai pontuando mais, sendo que o maior valor é acima de 140, ele já pontua o máximo. Olha a nossa paciente pontuando aí. Se o paciente tem a fibrilação atrial no ECG, ele pontua também. Se ele se apresenta com sintomas de IC aguda, e aí dependendo do grau da IC, da gravidade, ele vai pontuar mais ou menos, sendo que os quadros de edema agudo de pulmão pontuam mais. Se ele tem disfunção do trato gastrointestinal, sendo que bilirrubina, né, a icterícia, é o que vai pontuar mais. E, por fim, se existe ou não a presença de um fator precipitante. E aí ele vai pontuar. E como é que eu vou avaliar? Se o meu paciente ele tem menos do que 40, mais do que 45 pontos, o diagnóstico é probabilíssimo. Você praticamente confirma o diagnóstico. Se ele está entre 25 e 44, é uma probabilidade. É possível que você esteja diante de uma crise tireotóxica. Agora, se ele é abaixo de 25, o diagnóstico ele é improvável. Então, agora que a gente sabe como identificar, vamos aprender a tratar. Bom, como o Marcelo já falou, todos esses sintomas, toda essa tempestade de sintomas, a gente precisa entender qual vai ser nosso objetivo na emergência. Se chega um paciente com crise tireotóxica, quais são os nossos objetivos? Primeiro, a gente tem que bloquear toda essa chuva adrenérgica que está acontecendo. Para isso, a gente vai usar os betas-bloqueadores, né? O mais utilizado é o propanolol, né? Você pode usar na dose inicial de 60 a 80, até 4 em 4 horas, para que o paciente diminua essa tempestade, tá certo? A gente vai precisar diminuir ou bloquear a síntese dos hormônios tireoidianos e bloquear a liberação desses hormônios tireoidianos na corrente sanguínea. Que é outra coisa também que o que já foi produzido a gente não tem como... Não tem como tirar. Isso, mas a gente tem que impedir. Evitar que ele saia, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer as tioaminas, né? Preferencialmente o próprio Tiracil. Chegamos no momento, né? Chegamos nele. O T4 que está liberado, pelo menos não vai ser convertido em T3 para que ele seja ativo. Então, é por isso que ele é preferível. Isso. Aí a gente vai usar numa dose de 200 a 400, que também pode ser até de 4 em 4 horas. É uma dose bem boa. Certo? Interessante. E a gente também pode utilizar os compostos iodados. A gente tem aqui no Brasil o Lugol, que é uma solução saturada de iodeto de potássio, que pode ser utilizado também a fim de evitar essa liberação dos hormônios que já foram produzidos. Tá certo? Então você satura a tireoide de hormônio, de iodo, na verdade, e vai diminuir a produção. Iodo, que aí ele para a produção e diminui a liberação. Tem um nome desse fenômeno, de que quando você satura a tireoide, ela para de produzir. Quem for aí, ó, endócrino raiz, conta aqui pra gente nos comentários como é o nome do fenômeno que faz essa inibição quando você tem uma carga alta de iodo. Isso aí é difícil, viu? Mas, ó, prova adora cobrar. Bom, outro artifício que a gente pode lançar a mão é o glicocorticoide. Então, a gente vai fazer uma hidrocortisona, 100mg de 8 em 8 horas para esse paciente. Por que a gente vai fazer esse corticoide? Porque ele vai ser importante. Ele vai evitar ou reduzir a conversão de T4 em T3. Então, ele vai evitar que o hormônio inativo passe a ser ativo. Então, é outra coisa que é interessante. E diminuir os sintomas. Isso. Perfeito. Né? Mas fiz tudo isso na emergência, o paciente não está melhorando, continua ainda bastante agitado, bastante sintomático. O que a gente pode fazer? Plasmaférese. Isso. Então, assim, se vai limpar o sangue do paciente. Vai tirar tudo que tem de hormônio tireoidiano que está causando todos aqueles sintomas. Então, nos casos refratários, podemos utilizar a plasmaférese. É uma medida salvadora. Outra coisa muito interessante que eu vi quando eu estava fazendo a revisão de literatura que eu não sabia. Esses pacientes, muitas vezes, eles chegam com hipertermia, eles chegam com febre. E a gente precisa fazer antitérmicos para essa febre baixar. A gente não pode utilizar o AS, o ácido acetil salicílico. Ué, por que não? Ele aumenta a fração livre do hormônio tireoidiano. Olha então, só. ele vai piorar a conversão do paciente. Então, assim, evitar AS, não é só na dengue que a gente evita AS. Veja, eu não sei se vocês concordam comigo. Mas não é assim, um bom antitérmico aqui no Brasil, não é? Pra mim, assim, AS agora é pro coração. Mas assim, a gente pensa muito assim, mas o paciente muitas vezes é alérgico.
Então, assim, alérgico a dipirona, alérgico a anti-inflamatório, só faz o paracetamol, a febre não baixa. Aí você pensou, poxa, eu posso fazer o AS? Não, não pode. E assim, fora do Brasil, é muito comum que o pessoal use realmente o AS como antitérmico. Não é nosso costume, porque lá não tem a famosa dipirona, né? Tão Então, boazinha. tá, então vamos retomar o nosso caso clínico e ver se a gente está diante de uma crise tireotóxica ou do hipertireoidismo. Isso, vamos. E aí a gente já vai aproveitar para ver como é que a gente vai lidar, né? Então, vê só. É uma mulher de 28 anos que chegou com febre, palpitação, agitação. Marcela, inicialmente, você pensaria em hipertireoidismo só com esses dados que eu dei. Febre, palpitação e tremor de extremidade. Veja, são sintomas bem específicos. A gente poderia estar bem diante de um quadro de sepsia aqui, por exemplo, né? A paciente está agitada. Não é, veja, é uma paciente jovem, isso já chama atenção. Né? Um paciente jovem que chegou com sintomas psiquiátricos, né? Neuropsiquiátricos, não é tão incomum para a gente pensar, mas não são sintomas que sugerem imediatamente. Isso. Aí vou continuar, né? Ao exame físico, estava desorientada, taquidispneica e taquicárdica. Ainda também não ajudou tanto. Agora sim, uma frequência cardíaca de 180. Por favor, peça um eletro. E foi exatamente o que foi feito. E aí chama a atenção. Uma paciente de 28 anos, sem comorbidades prévias cardiovasculares, que abre um quadro de FA, a gente tem que pensar em droga e em hipertireoidismo. Isso. Então seria muito importante ter questionado aqui se ela fez uso de cocaína, por exemplo, anfetamina, poderia justificar o quadro clínico dela, uma síndrome serotoninérgica. No eletro mostrou, né, que ela realmente tinha FA. Então aí a gente já começa, né? Se a gente for para o nosso score, a gente já começa a pensar com mais ênfase em hipertireoidismo. Eu sei que vocês já calcularam o score, então fala pra gente quanto é que deu o score dessa paciente. Dessa paciente deu 55. Então, se vocês lembram, aí tinha um fator predisponente, né, que era o uso irregular da medicação, então já foi para 55 o score dela, que eu não vou falar, Marcelo já falou lá o nome dele. Né? Isso. E a gente viu que acima de 45 já é praticamente patognomônico de hipertireoidismo, de crise tireotóxica. Exatamente. Então, o que a gente faria? Vamos para tratar essa crise dela agora. Bom, só para relembrar, é um paciente muito grave, então precisa ser tratado em UTI, tá certo? E a gente vai começar a fazer beta-bloqueador, as drogas antitireoidianas, então o próprio Tiroacil, preferencialmente, né? Fazer o composto iodado, tá certo? E fazer o corticoide. Essa paciente vai ganhar tudo que tem... Pacote completo. E se não responder, plasmaférese. Isso. E aí, assim, essa é uma paciente da vida real, não foi nossa, mas é uma paciente da vida real. E o desfecho para ela foi óbito. Assim, realmente é uma situação de elevada mortalidade. É uma paciente de 28 anos, né? E que infelizmente... E assim, o único caso que eu tive de crise tireotóxica, de tireotoxicose, foi um paciente com tireoidite Hashimoto. E ele chegou com IC aguda. E aí o que chamava a atenção era isso. Era um paciente de 24 anos de idade. Foi na época do Covid. A gente trabalhava... Era Covid. Não tinha nem... ele chegou com o pulmão encharcado, com vidro fosco que... era congestão. Na hora que eu escutei ele, eu fiz, isso aqui não é Covid, não. E aí fui atrás da causa da IC. E aí ele tinha um nódulo, na verdade ele tinha um bócio nodular, e aí a gente pediu os hormônios e deu o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto para ele. Vamos ser sinceros, muitas vezes a gente passa direto, sem examinar a tireoide. Com certeza. Nesse paciente, era claro, porque ele era bem magrinho, e quando você olhava, você via que tinha aquela massa, aquele aumento de volume, que inicialmente o pessoal achou que era por congestão. Sim. Ele estava nasarcado, né? E aí quando começou, na enfermaria, eu comecei a dar diurético, começou a secar, apareceu lá o bócio, e a gente conseguiu fechar o diagnóstico. E lembrar também que existem os bócios mergulhantes, né? Isso. E que você não necessariamente não pode ser clinicamente visível. Você precisa realmente palpar e buscar ativamente para poder identificar. Ou às vezes só com exame de imagem, dependendo do grau desse bócio mergulhante. Bom, então chegou a hora do nosso desafio, né? Vocês já sabem, toda quarta-feira, quando sai o episódio, a gente coloca um post lá no Instagram e o primeiro que responder ganha 3 meses de acesso ao MediClub, gratuito. Exatamente. E aí, só repetindo, a gente já falou aqui qual foi o desafio, mas diante do uso ali do Lugol, né? Qual é o nome do fenômeno de que quando a tireoide ela recebe uma grande quantidade de iodo, você tem esse desligamento, né? Você tem essa supressão do hormônio tireoidiano. Então,
qual é o nome do fenômeno em que acontece o desligamento, a supressão da tireoide no excesso de iodo. Conta lá pra gente nos comentários do nosso post do Instagram e o primeiro vai receber aí o voucher do MedClub. E agora vamos para as mensagens para casa. Mensagem número 1. A principal causa de hipertireoidismo é a doença de Graves, que acontece em 70% dos casos. Mensagem número 2. O diagnóstico é baseado na dosagem de TSH, T4 livre e T3. TSH vai estar geralmente diminuído, T4 livre e T3 aumentados. Mensagem número 3. A ultrassom de tireoide não deve ser solicitada de rotina. Vai ser indicada nos casos de nódulos tireoidianos ou nas contraindicações da cintilografia. Mensagem número 4. As opções terapêuticas para o hipertireoidismo são as drogas antitireoidianas, iodo radioativo e cirurgia. E mensagem número 5. A crise tireotóxica é uma condição de elevada mortalidade e que deve ser manejada em UTI. Bem, pessoal, é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais esse episódio do Clube Arretado. E a gente espera vocês aqui na próxima semana para a gente concluir nosso mês da endocrinologia. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!